Boa noite, a paz do Senhor, meu amado, minha amada. Que o Senhor possa, em nome poderoso de Jesus, derramar a sua unção sobre a sua vida, cada dia mais e mais. Quero orar pela sua vida aqui nessa noite. Vou deixar aqui uma live aqui que possa tocar no seu coração, amém? Pai querido, Pai amado, poderoso, maravilhoso, eterno, no nome poderoso de Jesus, Pai, que o Senhor possa derramar a sua unção, o seu poder e encher a vida de cada um com a tua presença, em nome de Jesus, amém. Como diz o texto da live aí, os humilhados serão exaltados pelo Senhor, amém? Então, em nome de Jesus. Primeiramente, amigo, meu amado, eu quero te levar no livro de Juízes, capítulo 11, falar sobre um homem chamado Jefté. Esse homem chamado Jefté, eu não vou falar tudo se eu sei sobre ele, vou falar só uma pequena parte. Mas eu quero que você medita nesse livro, essa parte 11 do livro de Juízes. Então vai ser assim. Era então Jefté, hoje Gileadita, homem valoroso, porém os filho de uma prostituta, mas Gileade gerava Jefté. Interessante, você vai entender o seguinte aqui. Jefté era Gileadita, era Gileade, mas porém era filho de uma prostituta. E muitas vezes as pessoas têm a mania de julgar aquele de onde ele vem, da família que ele é. E aqui não foi diferente. Também a mulher de Gileade lhe deu os filhos. E sendo filhos desta mulher, já grande, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdará na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então o que acontece? Então essa mãe de Jefté teve filhos. E os irmãos dele expulsaram ele de casa. Aliás, todos com certeza apoiaram essa decisão. Diz boa noite, Adriana, a paz do Senhor, e expulsaram Jefté de casa. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se juntaram a Jefté e saíram com ele. Interessante, meu querido, você vai entender aqui, os homens levianos, pessoas realmente que pareciam que também foram ou injustiçados, realmente eram pessoas que erraram perante a sociedade. O que é leviano? Pessoas inconstantes, pessoas que não têm caráter, pessoas mentirosas, pessoas fofoqueiras. Então são os levianos que se juntaram a Jefté. Mas você vai entender aqui que como essas pessoas que estavam juntas a Jefté, e Jefté foi expulso pelos seus irmãos simplesmente por ser filho de uma prostituta, estavam ali julgando Jefté, não pelo que ele era, mas sim da onde ele vinha, porque Israel naquela época era dessa maneira. Se alguém ficasse doente, eles achavam que tinha que ficar doente porque estava em pecado. Os pais estavam em pecado. Então era um preconceito que Israel tinha. Interessante que não é diferente hoje. As pessoas julgam as outras pelos familiares, pelos irmãos, pelas irmãs, não porque a pessoa é. A pessoa é julgada sem antes ter chance de se defender. E na verdade é dessa maneira os dias de hoje, não é diferente. Então, aqui, mas aconteceu que muitas vezes aquela pessoa que te julgou, que te subjugou, ela pode precisar de você. Ela vai precisar de você e muitas vezes o que você vai responder para ela? Como você vai falar com ela? Aí depende de você, do momento que você está vivendo, de tudo aquilo que aquela pessoa fez contra você, os danos que ela te causou. Se você vai ter força para perdoar ou não. Eu sei que a palavra do Senhor diz perdoar, mas muitas vezes falta força na pessoa. Nem todo mundo consegue perdoar. Nem todo mundo tem um dom de perdão no seu coração. É certo, perdoar é certo, mas nem todo mundo consegue. Bom seria se nós conseguíssemos perdoar realmente de coração tudo aquilo que nos fizeram. Mas na verdade nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Mas aí eu vou continuar aqui a leitura para você entender o que aconteceu. Então no capítulo 4, depois que Jefté foi expulso pelos seus irmãos de casa, porque era filho de uma prostituta, interessante que ali não podia herdar sua casa, aconteceu no versículo 4 que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. Interessante, você vai ver aqui. Então foram buscar a Jefté na terra de Tobi. Porque é interessante, você vai ver. Então os anciões foram, não foram seus irmãos que foram buscar. Os anciões eram homens de Deus, homem que sabia que o único que poderia ali organizar o exército contra os amonitas era Jefté. Eu não sei se você sabe que os Amons eram descendentes de Esaú, da parte do Senhor, aquele que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, de guisado vermelho. Então era ali, Amon quer dizer vermelho, ela é descendente de Esaú. Mas então assim disseram a Jefté: vence nosso chefe, para que combatemos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me odiaste a mim? E não me expulsaste da casa de meu pai?
Por que, pois, agora vieste a mim como estás em aperto? Então, é isso que eu quero te dizer aqui, nesse versículo 7. Você vai ver então que Jefté, porventura vocês não me odeiam? Vocês não me expulsaram da casa do meu pai? Por que Jefté falou isso? Porque quando os irmãos dele tomaram aquela decisão, com certeza todos tomaram a decisão. Todos apoiaram a decisão do irmão dele. A decisão dos seus familiares de expulsarem ele. Agora estavam indo atrás dele porque estavam em aperto. E ali então os anciões ficaram sem graça. Mas então os anciões disseram os anciões de Gileade e Jefté: isso, tornamos a ti para que venha conosco a combater-te contra os filhos de Amon e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Agora estavam precisando dele, para que ele fosse chefe dele. E é assim que acontece na vida das pessoas. Às vezes as pessoas te magoam, as pessoas fazem contra ti. No momento elas não pensam que estão fazendo contra você, mas depois de um tempo elas vêm atrás de você quando precisam. A decisão é sua, meu querido. O certo é perdoar, claro. A palavra do Senhor diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Quando Pedro chegou a Cristo, perguntou isso a ele: até quantas vezes tem que perdoar meu irmão que pecou contra mim? O Senhor falou 70 contra 7 vezes 7. Mas nem sempre é fácil. Temos que orar ao Senhor para que Ele nos dê paciência, para Ele que nos dê um coração de carne realmente, porque naquele momento nós estamos firmes na presença dEle para podermos perdoar. Olha só, no versículo 10, então disseram os anciões a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, que assim faremos conforme a tua palavra. Por que eles falaram isso no versículo 10? Porque no versículo 9, então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me levares de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então vos serei por chefe. Então, quer dizer, já que vocês me querem e estão falando que eu vou ser seu chefe, eu vou ser chefe de vocês. Eu não aceito menos que isso. E muitas vezes é verdade que nós somos bobos. Às vezes a pessoa chega e nós não falamos nada. A pessoa chega de mansinho, não muda nada e nós aceitamos daquela maneira. E mais adianta a pessoa faz de novo a mesma coisa que fez. Porque nós não exigimos uma mudança da pessoa. Aquela pessoa que vive errando, cai no mesmo erro, ela cai no mesmo erro. E se você perdoa ela e não aceita ela mais na tua casa, você não está pecando. Perdoar não quer dizer que você vai conviver. Perdoar é você trabalhar no seu coração, perdão. Mas querer ela diante de você, querer que ela te magoe de novo, já é uma outra história. Entendeu a situação? O Senhor Jesus perdoou. Perdoou com certeza, perdoou os homens. Mas aqueles que não se converterem, vão para o inferno. Ele não perdoou? Não perdoou os judeus naquela cruz? Pai, não os condene porque não sabem o que fazem. Perdoa-os. Perdoa-os que não sabem o que fazem. Perdoou. Mas se o judeu não se converter, eles vão para o inferno, não é isso que a palavra diz? Quer dizer que o perdão de Jesus, então, naquele momento ele perdoou eles não se converterem, eles vão ficar livres? Não, meu querido. Eles vão pagar o preço se eles não se converterem. Até os dias de hoje. E assim Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo opôs para o chefe, príncipe sobre ti. Jefté falou a todas as suas palavras perante ao Senhor a Mispa. E enviou Jefté mensageiro a alguém de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim pelejar contra a minha terra? Presta atenção, meu querido, o que é o perdão daquele homem? Ele, primeiramente, ele colocou uma imposição, seria seu chefe. Aqui, quando ele fala para o rei: o que há a mim e ti, e que vieste a pelejar contra a minha terra? Presta atenção. Às vezes a pessoa perdoa e fica cobrando: mas naquele dia. Meu querido, se você perdoou, cai no mar do esquecimento. Você está vindo aqui contra a minha terra, pelejar contra a minha terra, contra o meu povo. Ele aceitou o perdão. Ele aceitou perdoar, então ele não está pescando. Se você perdoou, meu querido e meu amado, perdoou. Se você escolheu viver perto dessa pessoa que você perdoou, você não tem que ficar condenando o erro dela do passado. E foi aqui que Jefté, no versículo 12, enviou Jefté mensageiro ao rei de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim pelejar contra a minha terra? A minha terra, aquela terra que expulsou ele, aqueles homens que expulsou ele da casa dele, da casa onde ele morava. Ele perdoou. E disse ao rei aos filhos de Amon, aos mensageiros de Jefté: porque saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Amon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-me agora, em paz,
Então o que acontece? Isso aqui é mentira. Eu não vou ler para você aqui embaixo, que eu não quero entrar nesse tema da vida de Jefté. Só quero entrar aqui. Porém, Jefté prosseguiu ainda a enviar mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou nem terra dos Moabitas, nem terra dos filhos de Amon. O que eu quero aqui resumir para você. Quando Israel passou, ele passou pelo deserto. Nenhuma dessas terras deixou ele passar por dentro. Então esse rei estava mentindo. O inimigo, ele sempre arruma alguma maneira de te ferir. Ele sempre arruma uma maneira. Mas aqui Deus permitiu que o inimigo viesse contra Israel para poder exaltar Jefté. Porque, como eu disse a você, se você foi humilhado, você vai ser exaltado pelo Senhor. Quem vai te exaltar muitas vezes não é aquele que te humilhou. Que muitas vezes aquela pessoa, nem todo mundo reconhece os erros. Conheço pessoas assim na minha família. Pessoas que erram, mas não têm força para te pedir perdão. Pessoas que erram, mas não têm o costume de pedir perdão. Pessoas que erram, ainda continuam soberba. Há muitos assim. E aí, meu amigo, se você escolher perdoar no teu coração, você pode perdoar, mas não querer conviver com essa pessoa. Eu quero ler alguns versículos para você. Alguns versículos aqui da Bíblia, aonde o Senhor, ele fala sobre a humilhação das pessoas. Você vai ver aqui, no livro de Isaías 53, versículo 3, aquela passagem que diz: a paz do Senhor, Moisés Valim, quem deu crédito à nossa pregação? Quando ele chega no versículo 3, ele fala assim: homens, e homem de dores, experimentado no trabalho, e como um a quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Era desprezado. Jesus era desprezado. As pessoas às vezes se desprezam por aquilo que você é, por ter inveja de uma coisa que você não tem. Quantos são aqueles que têm inveja de você só porque você é uma pessoa alegre e feliz? E você não tem nada mais que elas. Às vezes a pessoa tem até mais posse, mas tem inveja do que você é. E Jefté, com certeza, por ser filho de prostituta, ele era um homem general de guerra. Ele sabia conduzir o povo à guerra. E com certeza as suas qualidades, que nem mesmo você vê, faz as pessoas terem inveja de você. Oh, aleluia, glória a Deus. Como o Senhor está falando com a gente nessa noite. As pessoas verem muito o seu defeito, mas a sua qualidade incomodam elas. Quando ela vê o seu defeito, ela fica feliz. Mas quando ela vê a sua qualidade, elas têm inveja de você. E muitas vezes você mesmo não está vendo a sua qualidade. Às vezes você não consegue ver aquilo que é bom em você. Só Deus sabe o que você passa. Nos momentos que você chora sozinho, no momento que você clama o Senhor sozinho, naqueles momentos que você está no seu quarto, que você chora, ninguém vê. É aquele ditado que o mundo fala, né? Um ditado feio que as pessoas falam. O pessoal vê a pinga que eu bebo, mas o tomo que eu levo ninguém vê. E é verdade. O pessoal vê a sua alegria, mas o tomo que você está levando na sua vida ninguém vê. Humilhados, sendo exaltado pelo Senhor. Que seu inimigo não quer te exaltar. O seu inimigo não quer te exaltar, embora você seja exaltado a si mesmo. E mais você é exaltado, mais ele tem ódio de você. Ele usa pessoas para te machucar. Ele usa pessoas da sua família para falar que você não vai conseguir. Ele usa pessoas para dizer que você é menos que você é. Mas o Senhor conhece seu valor. Aleluia. E o sacrifício para Deus são o espírito quebrantado e o coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, versículo 17. Aquele momento que você está quebrantado, aquele momento que você está sofrendo, ninguém vê. Ninguém consegue ver o que você está passando. Ninguém consegue ver aquilo que você está sofrendo. No livro de Jó, capítulo 5, versículo 17, o Senhor fala sobre: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga e não despreza, pois o castigo do Todo-Poderoso é aquele que te conserta. Muitas vezes o Senhor te castiga, permite que você passe por situações para que você entenda que Ele é Deus na sua vida e você é bem-aventurado. Mas o castigo do Senhor, ele te traz crescimento. O castigo do inimigo não. Ele vem para te derrubar. Ele vem para poder te derrubar. Ele vem para ver você totalmente quebrado. Ele vem para te destruir por inveja daquilo que você tem. E muitas vezes você não tem nada, só tem a sua alegria. E é muito, que tem pessoas que são tristes por dentro e invejosas por fora. E muitas vezes você, na palavra do Senhor, você busca o seu livramento. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, morrerá. Meu querido amigo, Deus é contigo.
Lembre-se do primeiro versículo ali para você. Jesus também foi desprezado. Era o mais desprezado homem. O temor do Senhor é o princípio da ciência. E os loucos desprezaram a sabedoria do Senhor. Provérbios 1, versículo 7. O Senhor fez as coisas loucas para confundir as sábias. Você, diante de tudo que você passou, ainda consegue despertar inveja naqueles que não entendem como você está aí de pé até hoje. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra fala comigo imensamente. Corta o meu coração. Assim como corta o seu, está cortando o meu coração. Porque nós sabemos o que nós passamos e porque nós estamos aqui na presença do Senhor. Eu quero orar pela sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Não vou me estender porque eu gosto de fazer a live curtinha, porque eu deixo ela aqui, as pessoas vão vendo, vão ali sendo tocadas pelo Senhor. Amém? Onde você estiver, deixa o Senhor tocar no seu coração nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Pai querido, Pai amado, muita glória. Deus de poder e Deus de glória, misericórdia, tome em suas mãos aqui Adriano, tome Moisés e todos que vão ver essa live, Pai. Todos que vão ver essa gravação em nome de Jesus, Pai. Eu não sei como está sua filha, não sei como está seu filho. Eu não sei como está cada um que vai ver essa live. Mas eu sei que o Senhor é Deus. E como eu coloquei o título, os desprezados serão exaltados pelo Senhor, porque o Senhor é aquele que nos exalta. É aquele que vê dentro de nós aquilo que nós mesmos não conseguimos ver, as nossas qualidades. Porque o inimigo ele vê nosso defeito e também vê nossas qualidades. O nosso defeito ele usa para nos derrubar, mas quando ele vê nossas qualidades, ele fica com inveja de nós e começa a armar ciladas para nos destruir. Mas o Senhor é Deus para nos libertar. O Senhor é Deus para nos tirar de todos lodos, de todo charco e colocar nos lugar alto, lugar seco. E eu creio no Senhor. Oh Pai, toma essa família em suas mãos. Toma esse homem em suas mãos, essa mulher em suas mãos. Está passando por uma situação complicada, talvez de doença, de depressão, de tristeza, de solidão. Mas o Senhor é Deus, Pai, para entrar com a providência. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor é Deus para consolar a família daqueles que perderam um ente querido. Nesse momento, Pai. O Senhor é Deus, Pai, para poder consolar. Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, minha esposa em suas mãos. Toma meus filhos em suas mãos, Diego, Felipe. Toma, Pai querido, Pai amado, os meus amigos em suas mãos. Todos, Pai, aqueles que eu convivi, aqueles que eu convivo. Pai querido, Pai amado, toma os amigos da minha esposa em suas mãos, cada um e cada uma, Pai, em nome de Jesus. Toma, Pai, meus netos em suas mãos. Pai, que só possa dar livramento a cada um, Pai. A família dessa pessoa que está orando comigo, em nome de Jesus. Que só possa derramar a sua unção a cada momento, a cada instante. Toma a Adriana de Caixa em suas mãos, Pai. Que ela venha ter melhorado, a Joana que eu tive com ela hoje. Pai, aqui, Pai, todos que eu poderia ficar falando o nome aqui horas e horas e horas aqui, mas que o Senhor, Pai, com o seu Espírito Santo, complete a minha oração, para que possa alcançar cada um, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, fica na paz. Lembre-se que Deus é contigo, que se você for humilhado, o Senhor já está te exaltando nesse momento, em nome de Jesus. Fica na paz. Dá licença.